O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 7. Drona Parva. 12º dia de batalha. Continuação. Capítulo 26. Arjuna retorna novamente contra Trigartas, mutilando Susarma. Bhagadatta ataca Arjuna. Por luta justa, Arjuna renuncia a uma oportunidade de matá-lo. Sanjaya disse: de acordo com o desejo de Partha, Krishna então incitou seus corcéis brancos, rápidos como a mente e cobertos com armadura dourada, em direção às divisões de Drona. Enquanto aquele principal dos Kurus estava assim procedendo em direção a seus irmãos que estavam sendo muito afligidos por Drona, Susarma com seus irmãos seguiu atrás dele, desejoso de lutar. O sempre vitorioso Arjuna então se dirigiu a Krishna, dizendo: alto de glória imorredora, esse Susarma aqui, com seus irmãos, me desafia para a batalha. Ó matador de inimigos, nossa hoste, além disso, é subjugada por Drona em direção ao norte. Por causa desses Sansapitakas, meu coração vacila hoje quanto a se eu devo fazer isso ou aquilo. Eu devo matar os Sansapitakas agora, ou proteger do perigo minhas próprias tropas já afligidas pelo inimigo. Saiba que é isso que eu estou pensando, isto é, qual desses será melhor para mim? Assim endereçado por ele da linhagem de Dasara fez voltar o carro, e levou o filho de Pandu para onde o soberano dos Trigartas estava. Então Arjuna perfurou Susarma com 7 flechas, e cortou seu arco e estandarte com um par de setas afiadas. Ele então, com 6 setas despachou rapidamente os irmãos do rei Trigarta para a residência de Yama. Então o Susarma, visando Arjuna, arremessou nele um dardo feito totalmente de ferro e parecendo com uma cobra, e visando Vasudeva, arremessou uma lança nele. Cortando aquele dardo com 3 flechas e aquela lança também com 3 outras flechas, Arjuna, por meio de suas chuvas de flechas, privou Susarma de seus sentidos em seu carro. Então avançando ferozmente em direção à tua divisão, espalhando chuvas de setas, como vazava derramando chuva, ninguém entre tuas tropas, ó rei, se arriscava a resistir. Como um fogo consumindo pilhas de palha quando avança, Dhananjaya avançava, chamuscando todos os poderosos guerreiros em carros entre os Kauravas por meio de suas flechas. Como uma criatura viva incapaz de suportar o toque do fogo, tuas tropas não podiam suportar a impetuosidade irresistível daquele filho inteligente de Kunti. De fato, o filho de Pandu, oprimindo a hoste hostil por meio de suas setas, aproximou-se do rei dos Pragjotishas, ó monarca, como Garuda mergulhando sobre sua presa. Ele então o segurava em suas mãos aquele Gandiva o qual em batalha era benéfico para os Pandavas inocentes e nocivo para todos os inimigos, para a destruição de Kshatriyas ocasionada, ó rei, por causa do erro do teu filho que recorreu ao jogo de dados fraudulento para realizar seu objetivo. Agitada por Partha dessa maneira, tua hoste então, ó rei, se rompeu como um barco quando ele bate contra uma rocha. Então 10.000 arqueiros, bravos e ferozes, firmemente decididos a conquistar, avançaram para enfrentar Arjuna. Com corações destemidos, todos aqueles poderosos guerreiros em carros o cercaram. Capaz de suportar qualquer carga, por mais que pesada em batalha, Partha se encarregou daquela carga pesada. Como um elefante furioso de 60 anos, com têmporas fendidas, esmaga um grupo de caules de lótus, assim mesmo Partha esmagou aquela divisão do teu exército. E quando aquela divisão estava sendo assim esmagada, o rei Bhagadatta, naquele mesmo elefante dele, avançou impetuosamente em direção a Arjuna. Nisso, Dhananjaya, aquele tigre entre homens, ficando em seu carro, recebeu Bhagadatta. Aquele combate entre o carro de Arjuna e o elefante de Bhagadatta foi violento ao extremo. Aqueles 2 heróis, Bhagadatta e Dhananjaya, então correram sobre o campo, um em seu carro e outro em seu elefante, ambos os quais estavam equipados segundo as regras da ciência bélica.
Então Bhagadatta, como o senhor Indra, de seu elefante parecendo com uma massa de nuvens, despejou sobre Dhananjaya chuvas de flechas. O filho valente de Vasava, no entanto, com suas setas, cortou aquelas chuvas de flechas de Bhagadatta antes que elas pudessem alcançá-lo. O rei dos Pragjyotishas, então, frustrando aquela chuva de flechas de Arjuna, atingiu Partha e Krishna, ó rei, com muitas flechas e submergindo ambos com uma chuva grossa de flechas. Bhagadatta então incitou seu elefante para a destruição de Krishna e Partha. Vendo aquele elefante furioso avançando como a própria morte, Janardana rapidamente moveu seu carro de maneira a manter o elefante à sua esquerda. Dhananjaya, embora ele tivesse dessa maneira a oportunidade de matar aquele elefante enorme com seu condutor em suas costas, contudo não desejou se aproveitar disso, lembrando-se das regras de luta justa. O elefante, no entanto, atacando outros elefantes e carros e corcéis, ó rei, despachou todos eles para a residência de Yama. Vendo isso, Dhananjaya encheu-se de raiva. Capítulo 27. Bhagadatta lança a arma Vaishnava em Arjuna. Krishna recebe e a neutraliza, explica para Arjuna que por causa da bênção antiga da terra ela era infalível. Krishna sobre suas 4 formas, prática de austeridades, ver, bons e maus atos, ação, quarta deita em sono por 1000 anos. Arjuna mata elefante e Bhagadatta. Dhritarashtra disse, cheio de ira, o que Partha, o filho de Pandu, fez para Bhagadatta? O que também o rei dos Pragjyotishas fez para Partha? Conte-me tudo isso, ó Sanjaya. Sanjaya disse, enquanto Partha e Krishna estavam assim empenhados em combate com o soberano dos Pragjyotishas, todas as criaturas consideraram eles como estando muito perto das mandíbulas da morte. De fato, ó monarca, do pescoço de seu elefante, Bhagadatta espalhava chuvas de flechas sobre os 2 Krishnas, que estavam em seu carro. Ele perfurou o filho de Devaki com muitas flechas feitas totalmente de ferro preto, equipadas com asas de ouro, afiadas em pedra, e disparadas de seu arco, estirado a mais completa extensão. Aquelas flechas cujo toque parecia aquele do fogo, providas de penas belas, e atiradas por Bhagadatta, atravessando o filho de Devaki, entraram na terra. Partha então cortou o arco de Bhagadatta e matando em seguida o guerreiro que protegia seu elefante a partir do flanco, começou a lutar com ele como sem esporte. Então Bhagadatta arremessou nele 14 lanças de pontas afiadas, que eram brilhantes como raios do sol. Arjuna, no entanto, cortou cada uma daquelas lanças em 3 fragmentos. Então o filho de Indra cortou a armadura na qual aquele elefante estava envolvido, por meio de uma chuva grossa de flechas. A armadura assim cortada caiu no chão. Muito afligido pelas flechas disparadas por Arjuna, aquele elefante, privado de sua cota de malha, parecia com um príncipe das montanhas privado de seus mantos nublados e com faixas de água escorrendo em seu leito. Então o soberano dos Pragjyotishas arremessou em Vasudeva um dardo feito totalmente de ferro e decorado com ouro. Aquele dardo Arjuna cortou em 2. Então cortando o estandarte do rei e guarda-sol por meio de suas flechas Arjuna rapidamente perfurou aquele soberano dos reinos montanhosos com 10 flechas, sorrindo todo o tempo. Profundamente perfurado por aquelas flechas de Arjuna, que eram belamente aladas com penas Kanka, Bhagadatta, ó monarca, ficou furioso com o filho de Pandu. Ele então arremessou algumas lanças na cabeça de Arjuna e proferiu um grito alto. Por causa daquelas lanças o diadema de Arjuna foi tirado de seu lugar. Arjuna, então, tendo colocado seu diadema devidamente, dirigiu-se ao soberano dos Pragjyotishas, dizendo, olhe bem para esse mundo. Assim endereçado por ele, Bhagadatta ficou cheio de raiva, e pegando um arco brilhante derramou sobre o Pandava e Govinda suas torrentes de flechas. Partha então cortando seu arco e aljavas, rapidamente o atingiu com 72 flechas, afligindo seus membros vitais.
Assim perfurado, ele estava muito atormentado. Cheio então de ira, ele com mantras transformou seu gancho na arma Vaishnava e arremessou-a no peito de Arjuna. Aquela arma que matava a todos, arremessada por Bhagadatta, Keshava, cobrindo Arjuna, recebeu em seu peito. Nisso, aquela arma tornou-se uma guirlanda triunfal no peito de Keshava. Arjuna então dirigiu-se tristemente a Keshava, dizendo: ó impecável, sem lutar, tu deves somente guiar meus corcéis. Tu disseste isso, ó de olhos de lótus. Por que então tu não te mantens fiel à tua promessa? Se eu cair em perigo, ou ficar incapaz de lutar, ou de resistir a um inimigo ou arma, então tu podes agir assim, mas não quando eu estou resistindo dessa maneira. Tu sabes que com meu arco e flechas eu sou competente para subjugar esses mundos com os deuses, os asuras, e homens. Ouvindo essas palavras de Arjuna, Vasudeva respondeu para ele, dizendo: escute, ó Partha, esse segredo e história antiga como ele é, ó impecável. Eu tenho 4 formas, eternamente empenhado como eu estou em proteger os mundos. Dividindo a mim mesmo, eu ordeno o bem dos mundos. Uma forma minha, permanecendo sobre a terra, está dedicada à prática de austeridades ascéticas. Outra contempla os atos bons e maus no mundo. Minha terceira forma, entrando no mundo dos homens, está dedicada à ação. Minha quarta forma deita em sono por 1000 anos. A minha forma que desperta do sono no fim de 1000 anos, concede, após despertar, bênçãos excelentes para pessoas dignas delas. A terra, sabendo em uma ocasião que aquele momento tinha chegado, pediu de mim um benefício para seu filho Naraka. Ouça, ó Partha, qual foi aquele benefício? Possuidor da arma Vaishnava, que meu filho se torne incapaz de ser morto pelos deuses e os asuras. Cabe a ti me conceder aquela arma. Ouvindo esse rogo, eu então dei, nos tempos passados, a suprema e infalível arma Vaishnava para o filho da terra. Eu disse também naquele tempo essas palavras: ó terra, que essa arma seja infalível para a proteção de Naraka. Ninguém será capaz de matá-lo. Protegido por essa arma, teu filho irá sempre, em todos os mundos, ser invencível e oprimir todas as hostes hostis. Dizendo: assim seja. A deusa inteligente foi embora, seus desejos realizados. E Naraka também tornou-se invencível e sempre chamuscava seus inimigos. Foi de Naraka, ó Partha, que o soberano dos Pragjotishas obteve essa arma minha. Não há ninguém, em todo o mundo, ó Senhor, incluindo mesmo Indra e Rudra, que não possa ser morto por essa arma. Foi por tua causa, portanto, que eu a frustrei, violando minha promessa. O grande Asura foi agora privado daquela arma suprema. Mate agora, ó Partha, aquele teu inimigo invencível, Bhagadatta, inimigo dos deuses, assim como eu antigamente matei para o bem dos mundos o Asura Naraka. Assim endereçado por Keshava de grande alma, Partha de repente cobriu Bhagadatta com nuvens de setas aladas. Então, o poderosamente armado Arjuna de grande alma destemidamente atingiu uma flecha longa entre os globos frontais do elefante de seu inimigo. Aquela flecha, rompendo o elefante como um raio rompendo uma montanha, penetrou em seu corpo até as próprias asas, como uma cobra penetrando em um formigueiro. Embora incitado repetidamente então por Bhagadatta, o elefante se recusou a obedecê-los como a esposa de um homem pode a seu marido. Com membros paralisados, ele caiu, batendo no chão com suas presas. Proferido um grito de angústia, aquele elefante enorme morreu. O filho de Pandu então, com uma flecha reta provida de uma cabeça em forma de meia-lua, perfurou o peito do rei Bhagadatta. Seu peito, sendo perfurado pelo enfeitado com diadema Arjuna, o rei Bhagadatta, privado de vida, jogou ao chão seu arco e flechas. Solto de sua cabeça, o pedaço de tecido valioso que tinha servido a ele como um turbante caiu, como uma pétala de um lótus quando seu caule é violentamente golpeado.
E ele mesmo, enfeitado com guirlandas douradas, caiu de seu elefante enorme e adornado com mantos dourados, como uma quinçuca florescente quebrada pela força do vento do topo da montanha. O filho de Indra então, tendo matado em combate aquele monarca que parecia o próprio Indra em bravura e que era amigo de Indra, subjugou os outros guerreiros do teu exército inspirados com esperança de vitória como o vento poderoso quebrando fileiras de árvores. Capítulo 28. Arjuna mata Vrishaka e Achala. Sakuni usa ilusões, mas foge quando frustrado por Arjuna. Sanjaya disse: tendo matado Bhagadatta, que era sempre o favorito e amigo de Indra e que era possuidor de grande energia, Partha o circungerou. Então os dois filhos do rei de Gandhara, os irmãos Vrishaka e Achala, aqueles subjugadores de cidades hostis, começaram a afligir Arjuna em batalha. Aqueles dois arqueiros heróicos, se unindo, começaram a perfurar profundamente Arjuna de frente e de trás com flechas afiadas, de grande impetuosidade. Arjuna então com flechas afiadas, cortou os corcéis e condutor e arco e guarda-sol e estandarte e carro de Vrishaka, o filho de Suvala, em átomos. Com nuvens de flechas e diversas outras armas, Arjuna então mais uma vez afligiu severamente as tropas Gandhara encabeçadas pelo filho de Suvala. Então Dhananjaya, cheio de ira, despachou para a residência de Yama, com suas flechas, 500 Gandharas heróicos com armas erguidas. O herói poderosamente armado Vrishaka então, descendo rapidamente daquele carro cujos corcéis tinham sido mortos, subiu no carro de seu irmão e pegou outro arco. Então aqueles dois irmãos, Vrishaka e Achala, ambos sobre o mesmo carro, começaram a perfurar Vibhatsu incessantemente com chuvas de setas. De fato, aqueles príncipes de grande alma, aqueles teus parentes por casamento, Vrishaka e Achala, atingiram Partha muito severamente, como Vritra ou Vala atingindo Indra antigamente. De pontaria infalível, aqueles dois príncipes de Gandhara, eles mesmos ilesos, começaram mais uma vez a atacar o filho de Pandu, como os 2 meses de verão afligindo o mundo com raios produtores de suor. Então Arjuna matou aqueles príncipes e tigres entre homens, Vrishaka e Achala, que estavam em um carro lado a lado, ó monarca, com uma única flecha. Então aqueles heróis e braços fortes, com olhos vermelhos e parecidos com leões, aqueles irmãos tendo feições parecidas, caíram juntos daquele carro. E seus corpos, queridos para amigos, caindo sobre a terra, jazem lá, espalhando fama sagrada por toda parte. Vendo seus tios maternos corajosos, e que não recuavam, mortos dessa maneira por Arjuna, teus filhos, ó monarca, despejaram muitas armas sobre ele. Sakuni também, conhecedor de centenas de diferentes tipos de ilusões, vendo seus irmãos mortos, criou ilusões para confundir os dois Krishnas. Então clavas, e bolas de ferro, e rochas e satagnes e dardos, e massas, e clavas com pontas, e cimitarras, e lanças, malhos, machados, e campanas, e espadas, e pregos, e cacetetes curtos, e machados de batalha, e navalhas, e flechas com cabeças largas afiadas, e nalicas, e flechas com cabeça em forma de dente de bezerro, e flechas tendo cabeça feita de ossos e discos, e flechas com cabeça de cobra, e arpões, e diversas outras espécies de armas, caíram sobre Arjuna de todos os lados. E jumentos, e camelos, e búfalos, e tigres, e leões, e veados, e leopardos, e ursos, e lobos e urubus, e macacos, e vários répteis, e diversos canibais, e bandos de corvos, todos famintos, e excitados com raiva, correram em direção a Arjuna. Então Dhananjaya, o filho de Kunti, aquele herói conhecedor de armas celestes, disparando nuvens de setas, atacou eles todos. E atacados por aquele herói com aquelas flechas fortes e excelentes, eles proferiram gritos altos e caíram privados de vida. Então uma escuridão densa apareceu e cobriu o carro de Arjuna, e de dentro daquela escuridão vozes ríspidas repreenderam Arjuna.
O último, no entanto, por meio das armas chamadas de Utishka, dissipou aquela escuridão densa e aterradora. Quando aquela escuridão foi dissipada, ondas assustadoras de água apareceram. Para secar aquelas águas, Arjuna aplicou a arma chamada Aditya. E por causa daquela arma, as águas foram quase completamente secadas. Essas diversas ilusões, repetidamente criadas por salvá-la, Arjuna destruiu rapidamente por meio da força de suas armas, dando risada. Após todas as suas ilusões serem destruídas, afligido pelas flechas de Arjuna e emasculado pelo medo, Sakuni fugiu, ajudado por seus corcéis velozes, como um patife vulgar. Então Arjuna, conhecedor de todas as armas, mostrando para seus inimigos a excelente agilidade de suas mãos, derramou sobre a hoste Kaurava nuvens de flechas. Aquela hoste do teu filho, assim massacrada por Partha, ficou dividida em duas correntes, como a correnteza do Ganga quando impedida por uma montanha. E uma daquelas correntes, ó touro entre homens, procedeu em direção a Drona, e a outra com gritos altos foi em direção a Duryodhana. Então um pó espesso se ergueu e cobriu todas as tropas. Nós não podíamos então ver Arjuna. Somente o som do Gandiva era ouvido por nós fora do campo. De fato, a vibração do Gandiva era ouvida, elevando-se acima do clangor de conchas e da batida de baterias e do barulho de outros instrumentos. Então na parte sul do campo ocorreu uma batalha violenta entre muitos principais guerreiros de um lado e Arjuna do outro. Eu, no entanto, segui Drona. As várias divisões do exército de Yudhishthira atacaram o inimigo em todas as partes do campo. As diversas divisões do teu filho, ó Bharata, Arjuna atingiu, assim como o vento no verão destrói massas de nuvens no céu. De fato, quando Arjuna se aproximava, espalhando nuvens de setas, como vazava derramando torrentes grossas de chuva, não havia alguém no teu exército que pudesse resistir àquele arqueiro impetuoso, aquele tigre entre homens. Atingidos por Partha, teus guerreiros estavam em grande aflição. Eles fugiram, e ao fugir mataram muitos entre seu próprio número. As setas disparadas por Arjuna, aladas com penas canca e capazes de penetrar em todo o corpo, caíam cobrindo todos os lados, como bandos de gafanhotos. Perfurando corcéis e guerreiros em carros e elefantes e soldados da infantaria, ó Senhor, como cobras através de formigueiros, aquelas flechas entravam na terra. Arjuna nunca disparava flechas, em qualquer elefante, corcel ou homem. Atingidos por somente uma flecha, cada um desses, severamente afligido, caía privado de vida. Com homens e elefantes e corcéis mortos atingidos por flechas jazendo por toda parte, e ecoando com gritos de cachorros e chacais, o campo de batalha apresentava uma visão variada e aterradora. Atormentado com flechas, pai abandonou filho, e amigo abandonou amigo e filho abandonou pai. De fato, cada um estava empenhado em proteger a si mesmo. Atingidos pelas flechas de Partha, muitos guerreiros abandonaram os próprios animais que os carregavam. Capítulo 29. Luta se concentra em volta de Drona. Asvatthama mata Rei Nila. Dhritarashtra disse: quando aquelas minhas divisões, ó Sanjaya, estavam divididas e desbaratadas, e todos vocês se retiravam rapidamente do campo, qual se tornou o estado de suas mentes? O reagrupamento de tropas, quando divididas e fugindo sem verem um local no qual permanecer é sempre muito difícil. Fale-me tudo sobre isso, ó Sanjaya. Sanjaya disse: embora tuas tropas estivessem divididas, contudo, ó monarca, muitos principais dos heróis no mundo, inspirados pelo desejo de fazer bem para teu filho e de manter sua própria reputação, seguiram Drona. Naquela situação terrível, eles seguiram destemidamente seu comandante, realizando feitos meritórios contra as tropas Pandava com armas erguidas, e Yudhishthira dentro de distância acessível. Tirando vantagem de um erro de Bhimazena de grande energia e dos heróicos Satyaki e Drishtadyumna, ó monarca, os líderes Kurus se lançaram sobre o exército Pandava.
Os Panchalas incitaram suas tropas, dizendo: Drona, Drona. Teus filhos, no entanto, incitaram todos os Kurus, dizendo: Não deixem Drona ser morto. Não deixem Drona ser morto. Um lado dizendo: Matem Drona. Matem Drona. E o outro dizendo: Não deixem Drona ser morto. Não deixem Drona ser morto. Os Kurus e os Pandavas pareciam jogar, fazendo Drona sua aposta. Drishtadyumna, o príncipe dos Panchalas, procedeu para o lado de todos aqueles guerreiros em carros Panchala a quem Drona procurava subjugar. Assim nenhuma regra era observava quanto ao adversário que alguém podia escolher para lutar com ele. O combate tornou-se terrível. Heróis enfrentaram heróis, proferindo gritos altos. Seus inimigos não podiam fazer os Pandavas tremerem. Por outro lado, se lembrando de todos os seus infortúnios, os últimos fizeram tremer as tropas de seus inimigos. Embora possuidores de modéstia, porém excitados com raiva e sentimento de vingança, excitados por energia e força, eles se aproximaram daquela batalha terrível, indiferentes às suas próprias vidas para matarem Drona. Aquele combate de heróis de energia imensurável, jogando em batalha violenta, fazendo a própria vida aposta, parecia a colisão de ferro contra diamante. Nem os homens mais idosos podiam lembrar se eles tinham visto ou ouvido sobre uma batalha tão violenta como a que ocorreu nessa ocasião. A terra naquele combate, marcada com grande carnificina e afligida com o peso daquela hoste vasta, começou a tremer. O barulho aterrador feito pelo exército Kuru agitado e abalado pelo inimigo, paralisando o próprio céu, penetrou até no meio da hoste Pandava. Então Drona, atacando as divisões Pandavas aos milhares, e se movendo rapidamente pelo campo, as dividiu por meio de suas flechas afiadas. Quando elas estavam sendo assim oprimidas por Drona de realizações extraordinárias, Drishtadyumna, o generalíssimo da hoste Pandava, cheio de ira reprimiu Drona. O combate que nós contemplamos entre Drona e o príncipe dos Panchalas foi estupendo. É minha firme convicção de que ele não tem paralelo. Então Nila, parecendo um verdadeiro fogo, suas flechas constituindo suas faíscas e seu arco sua chama, começou a consumir as tropas Kuru, como uma conflagração consumindo pilhas de grama seca. O filho valente de Drona, que antes tinha estado desejoso de um combate com ele, dirigiu-se sorridente a Nila quando o último veio consumindo as tropas, e disse a ele essas palavras polidas: Ó Nila, o que tu ganhas por consumir assim muitos soldados comuns com tuas chamas de flechas? Lute comigo sem auxílio, e cheio de ira, me ataque. Assim endereçado, Nila, o brilho de cujo rosto parecia o esplendor de um lótus totalmente desabrochado, perfurou Asvatama, cujo corpo parecia um grupo de lótus e cujos olhos eram como pétalas de lótus com suas flechas. Profundamente e repentinamente perfurado por Nila, o filho de Drona com 3 flechas de cabeça larga cortou o arco e estandarte e guarda-sol de seu antagonista. Pulando rapidamente de seu carro, Nila, então, com um escudo e uma espada excelente, desejou separar do tronco de Asvatama sua cabeça como uma ave, levando embora sua presa em suas garras. O filho de Drona, no entanto, ó impecável, por meio de uma flecha farpada, cortou do tronco de seu adversário sua cabeça enfeitada com um belo nariz e enfeitada com brincos excelentes, e que se apoiava em ombros elevados. Aquele herói, então, o brilho de cujo rosto parecia o esplendor da lua cheia e cujos olhos eram semelhantes a pétalas de lótus, cuja estatura era alta, e cor como aquela do lótus, assim morto, caiu no chão. A hoste Pandava então, cheia de grande aflição, começou a tremer, quando o filho do preceptor matou dessa maneira Nila de energia ardente. Os grandes guerreiros em carros dos Pandavas, ó majestade, todos pensaram: Pai, como o filho de Indra Arjuna será capaz de nos salvar do inimigo, quando aquele poderoso guerreiro está ocupado na parte sul do campo em massacrar o resto dos Sansapitakas e do exército Narayana. Capítulo 30. Arjuna vai para a batalha.
enfrenta Karna, mata 3 parentes de Karna. Drishtadyumna mata Sharmavarma, Vriatkshatra. A noite se aproxima. Sanjaya disse. Vrikudara, no entanto, não pôde tolerar aquela matança de seu exército. Ele atingiu Valika com 60 e Karna com 10 setas. Drona então, desejoso de matar Bhima, rapidamente atacou o último, em seus próprios órgãos vitais, com muitas flechas retas de gume afiado. Desejoso além disso de não conceder tempo, ele mais uma vez o atingiu com 26 flechas cujo toque parecia com aquele do fogo e que eram todas semelhantes a cobras de veneno virulento. Então Karna o perfurou como uma dúzia de flechas, e Asvatthama com 7, e o rei Duryodhana também com 6. O poderoso Bhimazena, em retorno, perfurou eles todos. Ele atacou Drona com 50 flechas, e Karna com 10. E perfurando Duryodhana com uma dúzia de flechas, e Drona com 8, ele se engajou naquela batalha, proferindo um grito alto. Naquele combate, no qual os guerreiros lutavam indiferentes às suas vidas e no qual a morte era de fácil obtenção, Ajatasatru despachou muitos guerreiros, incitando-os para resgatar Bhima. Aqueles heróis de energia imensurável, os 2 filhos de Madri e Pandu, e outros encabeçados por Yudhana, foram rapidamente para o lado de Bhimazena. E aqueles touros entre homens, cheios de ira e se reunindo, avançaram para a batalha, desejosos de romper o exército de Drona que era protegido por muitos principais dos arqueiros. De fato, aqueles grandes guerreiros em carros de energia poderosa, isto é, Bhima e outros, lançaram-se furiosamente sobre a hoste de Drona. Drona, no entanto, aquele principal dos guerreiros em carros, recebeu sem qualquer ansiedade todos aqueles poderosos guerreiros de grande força, aqueles heróis talentosos em batalha. Desconsiderando seus reinos e abandonando todo o medo da morte, os guerreiros do teu exército procederam contra os Pandavas. Cavaleiros enfrentaram cavaleiros, e guerreiros em carros enfrentaram guerreiros em carros. A batalha prosseguiu, dardos contra dardos, espadas contra espadas, machados contra machados. Um combate violento com espadas ocorreu, produzindo uma carnificina terrível. E por causa da colisão de elefantes contra elefantes a batalha se tornou furiosa. Alguns caíam das costas de elefantes, e alguns das costas de cavalos, com cabeças para baixo. E outros, ó majestade, caíam de carros, perfurados com flechas. Naquela multidão selvagem, quando alguém caía privado de armadura, um elefante podia ser visto atacando no peito e esmagando sua cabeça. Em outro lugar podiam ser vistos elefantes esmagando multidões de homens caídos no campo. E muitos elefantes, perfurando a terra com suas presas quando eles caíam, eram vistos dilacerar com elas grandes grupos de homens. Muitos elefantes, além disso, com flechas fincadas em suas trombas, vagavam sobre o campo, ferindo e esmagando homens a centenas. E alguns elefantes eram vistos prensando no chão guerreiros caídos e cavalos e elefantes equipados em armadura de ferro preto, como se esses fossem somente juncos grossos. Muitos reis, ornados com modéstia, sua hora tendo chegado, se deitavam para o último sono em leitos dolorosos, cobertos com penas de urubu. Avançando para a batalha sobre seu carro, pai matou filho. E filho também, por loucura perdendo todo o respeito, se aproximou do pai em batalha. As rodas de carros foram quebradas. Estandartes foram rasgados. Guarda-sóis caíram no chão. Arrastando cangas quebradas, corcéis fugiram. Braços com espadas em punho, e cabeças enfeitadas com brincos caíam. Carros, arrastados por elefantes poderosos, derrubados no chão, eram reduzidos a fragmentos. Corcéis com cavaleiros caíam, severamente feridos por elefantes. Aquela batalha violenta continuou, sem ninguém mostrar qualquer respeito por ninguém. Ó pai! Ó filho! Onde tu estás, amigo? Espere! Aonde tu vais? Ataque! Traga! Mate esse!
Esses e diversos outros gritos, com risadas e gritos altos, e rugidos eram proferidos e ouvidos lá. O sangue de seres humanos e cavalos e elefantes se misturou. A poeira grossa desapareceu. Os corações de todas as pessoas tímidas ficaram desanimados. Cá um herói tendo a roda de seu carro emaranhada com a roda do carro de outro herói, e a distância sendo tão próxima a permitir o uso de outras armas, despedaçava a cabeça daquele outro por meio de sua massa. Bravos combatentes, desejosos de segurança onde não havia segurança, arrastavam uns aos outros pelo cabelo, e lutavam ferozmente com punhos, e unhas e dentes. Cá havia um herói cujo braço erguido com espada em punho era cortado. Lá o braço de outro era cortado com arco, ou flecha ou gancho em punho. Cá um chamava outro ruidosamente. Lá outro virava suas costas no campo. Cá um cortava a cabeça de outro de seu tronco, surpreendendo dentro do alcance. Lá outro avançava com gritos altos sobre um inimigo. Cá um estava cheio de temor por causa do rugido do outro. Lá outro matava com flechas afiadas um amigo ou um inimigo. Cá um elefante, enorme como uma colina, morto com uma flecha longa, caía no campo e jazia como uma ilha estendida em um rio durante o verão. Lá um elefante, com suor escorrendo por seu corpo, como uma montanha com riachos fluindo sobre seu leito, tendo esmagado com seu passo um guerreiro em carro com seus cavalos e quadrigário, permanecia no campo. Vendo bravos guerreiros, talentosos com armas e cobertos com sangue, golpearem uns aos outros, aqueles que eram tímidos e de corações fracos perderam seus sentidos. De fato, todos ficaram desanimados. Nada podia mais ser distinguido. Submersa pela poeira erguida pelas tropas, a batalha tornou-se furiosa. Então o comandante dos exércitos Pandava dizendo, essa é a hora. Rapidamente levou os Pandavas na direção daqueles heróis que são sempre dotados de grande presteza. Obedecendo sua ordem, os Pandavas poderosamente armados, atacando o exército Kaurava, procederam em direção ao carro de Drona como cisnes em direção a um lago. Pegue ele, não fuja, não tema, corte em pedaços. Esses gritos ruidosos eram ouvidos na vizinhança do carro de Drona. Então Drona e Kripa, e Karna e o filho de Drona, e o rei Jayadratha, e Vinda e Anuvinda de Avanti, e Salya receberam aqueles heróis. Aqueles guerreiros irresistíveis e invencíveis, no entanto, isto é, os Panchalas e os Pandavas, inspirados por sentimentos nobres, embora atormentados por flechas, não evitaram Drona. Então Drona, excitado com grande fúria, disparou centenas de flechas, e causou uma grande carnificina entre os Shedis, os Panchalas, e os Pandavas. O som da corda de seu arco e os tapas de suas palmas eram, ó majestade, ouvidos em todos os lados. E eles pareciam o ribombo do trovão e infligiam temor nos corações de todos. Enquanto isso, Jishnu, tendo vencido um grande número de Sansapitakas, foi rapidamente para aquele local onde Drona estava oprimindo as tropas Pandava. Tendo cruzado muitos lagos grandes cujas águas eram constituídas por sangue, e cujos vagalhões violentos e redemoinhos eram constituídos por flechas, e tendo massacrado os Sansapitakas, Palguni se mostrou lá. Possuidor de grande renome, e dotado como ele era da energia do próprio sol, ou emblema de Arjuna, isto é, seu estandarte portando um macaco, foi visto por nós brilhando com esplendor. Tendo secado completamente o oceano Sansapitaka por meio de armas que constituíam seus raios, o filho de Pandu então destruiu os Kurus também, como se ele fosse o próprio sol que surge no fim do Yuga. De fato, Arjuna chamuscou todos os Kurus com o calor de suas armas, como o fogo que aparece no fim do Yuga, queimando todas as criaturas. Atingidos por ele com milhares de flechas, guerreiros em elefantes e cavaleiros e guerreiros em carros caíam no chão, com o cabelo despenteado, e extremamente afligidos por aquelas chuvas de flechas. Alguns proferiam gritos de angústia. Outros davam gritos altos. E alguns atingidos pelas flechas de Partha caíam privados de vida.
Lembrando das práticas de bons guerreiros, Arjuna não atacou aqueles combatentes entre o inimigo que tinha caído, ou aqueles que estavam se retirando, ou aqueles que estavam sem vontade de lutar. Privados de seus carros e muito espantados, quase todos os Kauravas, se desviando do campo, proferiram gritos de oia e chamaram Karna por proteção. Ouvindo aquele barulho feito pelos Kurus desejosos de proteção, o filho de Adhirata Karna, ruidosamente assegurando as tropas com as palavras não temam, foi enfrentar Arjuna. Então Karna, aquele mais notável dos guerreiros em carros Bharata, aquele alegrador de todos os Bharatas, aquela principal das pessoas conhecedoras de armas, chamou à existência a arma Agneya. Dhananjaya, no entanto, frustrou por meio de suas próprias torrentes de flechas os enxames de flechas disparadas pelo filho de Urrada, aquele guerreiro de arco resplandecente, aquele herói de flechas brilhantes. E similarmente, o filho de Adhirata também frustrou as flechas de Arjuna de energia suprema. Resistindo às armas de Arjuna assim por meio das suas próprias, Karna proferiu gritos altos e disparou muitas flechas em seu adversário. Então Drishtadyumna e Bhima e o poderoso guerreiro em carro Satyaki, todos se aproximaram de Karna, e cada um deles o perfurou com 3 flechas retas. O filho de Urrada, no entanto, detendo as armas Arjuna com suas próprias chuvas de flechas, cortou com 3 flechas afiadas os arcos daqueles 3 guerreiros. Seus arcos cortados, eles pareciam com cobras sem veneno. Arremessando dardos em seu inimigo de seus respectivos carros, eles proferiram altos gritos leoninos. Aqueles dardos ardentes de grande esplendor e grande impetuosidade, parecendo com cobras, arremessados daqueles braços fortes, correram impetuosamente em direção ao carro de Karna. Cortando cada um daqueles dardos com 3 setas retas e disparando muitas setas ao mesmo tempo em parta, o poderoso Karna proferiu um grito alto. Então Arjuna, perfurando Karna com 7 flechas, despachou o irmão mais novo do último por meio de suas flechas afiadas. Matando Satrujaya assim com 6 setas, Partha, com uma flecha de cabeça larga, cortou a cabeça de Vipata quando o último estava em seu carro. Na própria vista dos Dhritarashtras, portanto, como também do filho de Suta, os 3 irmãos do último foram despachados por Arjuna sem ajuda de ninguém. Então Bhima, pulando de seu próprio carro, como um segundo Garuda, matou com sua espada excelente 15 combatentes entre aqueles que protegiam Karna. Subindo mais uma vez em seu carro e pegando outro arco, ele perfurou Karna com 10 flechas e seu quadrigário e corcéis com 5. Drishtadyumna, também pegando uma espada e um escudo brilhante, despachou Sharmavarma e também Vriatkshatra, o soberano dos Naishadas. O príncipe Panchala então, subindo em seu próprio carro e pegando outro arco, perfurou Karna com 73 flechas, e proferiu um rugido alto. O neto de Sini também, de esplendor igual àquele do próprio Indra, pegando outro arco, perfurou o filho de Suta com 64 flechas e rugiu como um leão. E cortando o arco de Karna com um par de flechas bem disparadas, ele mais uma vez perfurou Karna nos braços e no peito com 3 flechas. O rei Duryodhana, e Drona e Jayadratha, resgataram Karna do oceano Satyaki, quanto o primeiro estava prestes a afundar nele. E soldados da infantaria e corcéis e carros e elefantes, pertencentes ao teu exército numerando centenas, todos habilidosos em ataque, avançaram para o local onde Karna estava amedrontando seus atacantes. Então Drishtadyumna, e Bhima e o filho de Subhadra, e o próprio Arjuna, e Nakula, e Sahadeva, começaram a proteger Satyaki naquela batalha. Assim mesmo continuou aquela batalha violenta para a destruição de arqueiros pertencentes ao teu exército e ao do inimigo. Todos os combatentes lutaram, indiferentes às suas próprias vidas. Infantaria e carros e cavalos e elefantes estavam empenhados em combate com carros e infantaria.
Guerreiros em carros estavam empenhados em combate com elefantes e soldados da infantaria e cavalos, e carros e soldados da infantaria estavam envolvidos em combate com carros e elefantes. E corcéis eram vistos empenhados em combate com corcéis, e elefantes com elefantes, e soldados da infantaria com soldados da infantaria. Assim mesmo aquela batalha, marcada por grande confusão, aconteceu, aumentando o prazer de canibais e criaturas carnívoras, entre aqueles homens de grande alma enfrentando uns aos outros destemidamente. De fato, ele aumentou grandemente a população do reino de Yama. Grande número de elefantes e carros e soldados da infantaria e corcéis foram destruídos por homens, carros, corcéis e elefantes. E elefantes foram mortos por elefantes, e guerreiros em carros com armas erguidas por guerreiros em carros, e corcéis por corcéis, e grandes grupos de soldados da infantaria. E elefantes foram mortos por carros, e corcéis grandes por elefantes grandes e homens por corcéis, e corcéis por principais dos guerreiros em carros. Com línguas para fora, e dentes e olhos pressionados para fora de seus lugares, com cotas de malha e ornamentos esmagados na poeira, as criaturas massacradas caíam no campo. Outros, além disso, de aparência terrível, eram golpeados e jogados no chão por outros armados com armas diversas e excelentes, e afundavam na terra pelo passo de cavalos e elefantes, e torturados e mutilados por carros pesados e rodas de carros. E durante o progresso daquela carnificina aterradora tão encantadora para animais predadores e aves carnívoras e canibais, combatentes poderosos, cheios de ira, e matando uns aos outros se moviam rapidamente no campo, aplicando toda a sua energia. Então, quando ambas as hostes estavam divididas e mutiladas, os guerreiros banhados em sangue, olharam uns para os outros. Enquanto isso, o sol foi para seus aposentos nas colinas ocidentais, e ambos os exércitos, ó Bharata, se retiraram lentamente para suas respectivas tendas. Reverenciado Narayana, e aquele mais sublime dos seres masculinos, Nara, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida.